Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Hebreus, capítulos 10 a 13. O início do capítulo 10 de Hebreus continua o tema que encerrou o capítulo 9. O autor continua a demonstrar que o sacrifício de Cristo é superior. E agora ele argumenta mostrando que a obra de Cristo ela é permanente, ela é perfeita e eterna. E isso contrasta com os sacrifícios da antiga aliança, do Antigo Testamento, pois aqueles sacrifícios eram superficiais e eram temporários. O sacerdote precisava continuamente apresentar animais, dia após dia, a fim de assim manter as coisas em ordem. Enquanto Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. A partir de Hebreus 10, versículo 19, o autor mostra como essas verdades apresentadas até agora devem ser aplicadas àquela igreja. Uma vez que os crentes agora têm um novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo, e também tendo Cristo como um grande sacerdote sobre a casa de Deus, eles devem se aproximar com o coração sincero, em plena certeza de fé, sendo completamente purificados por Deus. Devem também guardar firme a confissão da esperança, sabendo que quem fez a promessa é fiel. Também devem cuidar para animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras, e não deixar de congregar, como alguns têm feito. Pelo contrário, devem fazer demonstrações a fim de que eles se mantenham firmes até o dia que se aproxima. Porque se eles continuarem a pecar, cairão em uma grande condenação. Assim como a condenação foi grave com Moisés, quanto mais o será aquele que profanar a obra de Cristo, que rejeitar o sangue derramado no madeiro. E o capítulo 10 é encerrado com um chamado à perseverança, um chamado para que eles continuem firmes na fé. A fim de reforçar o chamado à perseverança, o autor no capítulo 11 mostra uma longa lista de homens de fé, dos heróis que triunfaram não pelas obras, não pelas ações que realizaram, mas pela fé que demonstraram na palavra de Deus, na promessa feita pelo Senhor. Todos eles morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas as viram de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles buscavam a cidade que tem fundamento, a cidade da qual o Senhor é o arquiteto e fundador. Todos eles morreram sem obter a promessa plenamente. Mas os crentes a quem o autor escreve agora têm uma fé mais plena. Eles desfrutam do cumprimento da fé que esses homens tinham no passado, pois eles podem contemplar a obra de Cristo, na qual a fé desses homens foi consumada na sua obra redentora. E o chamado agora se estende para os crentes. O capítulo 12 chama para que eles permaneçam firmes para o alvo. Livrem-se de todo o peso e do pecado que está apegado a eles e continuem olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não desanimem nem mesmo quando disciplinados, pois a disciplina é uma demonstração do amor de Deus, do zelo de Deus para com eles, que como um pai disciplina para que eles perseverem, para que sejam corrigidos e continuem perseguindo o alvo. Perseverar na nova aliança significa aceitar reverentemente ao Deus que faz exigências, ao Deus que é um fogo devorador e que por isso deve ser adorado de modo agradável, com reverência e temor. No capítulo que encerra a carta aos Hebreus, o autor traz instruções a respeito de muitas áreas. Ele fala inicialmente sobre a perseverança demonstrada numa vida de amor e a preocupação para com os outros, os deveres sociais desses crentes. Deveriam ser constantes no amor fraternal e também honrar o leito, o casamento, a vida conjugal. Deveriam lembrar-se dos seus líderes e honrar os guias, aqueles que falam da palavra de Deus a eles. E assim a carta se encerra com um louvor. O Deus da paz, que tornou trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele,
que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Os capítulos 10 a 13 de Hebreus marcam a conclusão dessa carta, indicando um novo chamado à perseverança fundamentados na certeza de que o sacrifício de Cristo é perfeito, e por isso tudo aquilo que foi apresentado anteriormente indica para uma consequência gravíssima para aqueles que rejeitam a obra de Cristo. Além disso, o autor aponta para o exemplo dos fiéis do Antigo Testamento, que viveram e morreram com a fé na promessa do Senhor, uma fé que foi concretizada na obra de Cristo, e por isso chama agora os seus leitores, os leitores hebreus que estavam tendendo a abandonar essa fé, a se manterem firmes e a perseverarem por Cristo, guardando firme a confissão e mantendo o olhar fixo no autor e consumador da fé. E essa perseverança deveria ser visível, tanto no relacionamento conjugal, como na vida social, como no zelo que eles tinham com seus líderes, com os guias na fé. Cristo é exaltado nessa passagem, pois ele é a consumação da fé do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento das promessas que os pais do Antigo Testamento aguardavam. Ele é o sacrifício que aperfeiçoa definitivamente o povo eleito de Deus. Ele é quem abriu o caminho vivo e santo para Deus. É o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos sustenta em nossa perseverança e nos disciplina, a fim de que permaneçamos no caminho do Senhor. Assim como notamos em outros textos, o chamado fundamental aqui é a perseverança. A perseverança é o chamado fundamental de todo o livro, de toda a carta aos Hebreus, pois diante da fraqueza, dos tropeços daqueles crentes que estavam pouco a pouco voltando para as práticas da antiga aliança, o autor desejava que seus leitores notassem a beleza, a glória, a exaltação que há na pessoa e na obra de Cristo. Portanto, que mantendo os olhos firmados no autor e consumador da nossa fé, nós perseveremos, não confiando em outros sacrifícios, não procurando merecer a graça de Deus de outras formas, mas agarrando-nos somente a Cristo, somente ao nosso Senhor, nós prossigamos para o alvo, a fim de tomarmos posse da herança reservada a nós. Sejamos leais nesse mundo, vivamos o verdadeiro evangelho, enquanto perseveramos, aguardando a bendita esperança.